Sempre é preciso vir aqui a esse espaço e ficar firmando coisas que são reais contra fake news e conversas afiadas. Afiadas no sentido de serem sangrentas, agressivas contra o governo federal. A gente tem que deixar claro aqui, uma vez por todas, que o que está em jogo não é o INSS, mas sim os aposentados. A operação da Polícia Federal investiga desvios no INSS? Sim, gravíssima, é gravíssima. Mas não se trata apenas de uma falha administrativa. É um golpe direto contra aposentados e aposentadas, que dependem desse recurso para viver. É o salário de quem mais precisa que foi atingido. E isso ainda torna o caso muito e muito mais grave. Mas tem uma coisa que é um sinal positivo em tudo isso que está acontecendo. As instituições estão funcionando. E é sinal de saúde da democracia. Essa questão de hoje, de autonomia e seriedade das entidades, das instituições, se dá durante um governo que respeita a democracia. Durante o governo anterior, delegados de Polícia Federal foram exonerados justamente quando avançavam sobre casos sensíveis. Vou dar alguns exemplos aqui. Dominique de Castro, delegado que investigava o blogueiro Alan dos Santos, afastado. Ricardo Saad, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que apurava o caso Fabrício Queiroz, afastado. Franco Perazzoni, que conduzia o envolvimento do então ministro Ricardo Salles, afastado. Casos que levantam sérias suspeitas de interferência da Polícia Federal entre 2019 a 2022. Quem investigava era afastado, e não quem cometia o crime. O papel do governo federal é respeitar a autonomia, e hoje se respeita a autonomia. Hoje o cenário é diferente. As instituições atuam dentro da legalidade. A Polícia Federal investiga com autonomia, sem interferência do Executivo. E é assim que se fortalece a democracia e se combate a corrupção. Os fatos relatados sobre o INSS remontam o governo do presidente Lula. O esquema investigado do INSS foi estruturado de 2019 a 2022, período em que associações passaram a operar com pouca fiscalização. Por que pouca fiscalização? Porque justamente o governo passado desmontou os órgãos de fiscalização. Naquele momento, o discurso era de combate à corrupção, mas o que se combatia na prática era a investigação. A diferença de hoje é que há apuração, transparência e responsabilidade. 3 fatos indicam isso. Quem descobriu o esquema? Governo do presidente Lula. Quando a CGU começou a atuar? 2023, governo do presidente Lula. Quando a Polícia Federal começou a investigação? 2024, governo do presidente Lula. Quem investiga não pode ser punido. Por muito tempo o Brasil viveu o inverso. Quem investigava, perdia o cargo. Agora, mesmo com os desafios, as estruturas estão funcionando. Isso não é motivo de crise. É o que se esperava de um país que respeita a justiça e a transparência. A gente não pode cair no conto da sereia bolsonarista. Transformar isso num discurso de fake news, de politização baixa. O fato é que foram encontrados elementos graves, está tendo apuração e está se tirando a sujeira debaixo do tapete. Sujeira essa que vocês começam a ver que está relacionada estritamente ao governo do Bolsonaro. Tem doação dos sócios do Marcelo Careca para ex-ministro em campanha eleitoral. Tem ex-ministro do governo Bolsonaro já citado em delações e por aí vai.
Por isso, o intuito de querer desmoralizar a operação e tirar a realidade que está ocorrendo da relação com o governo Bolsonaro e transformar isso numa crise ao governo do presidente Lula. Quando eu vejo aqui o deputado Ricardo Arruda, o deputado Tito Barrichello, virem com essas falácias, colocarem as coisas, é fácil de identificar. Não sustentam em pé o que falam sentados. Não tem dado, não tem prova, não tem documento. O máximo que tem é um videozinho que foram orquestrados no tio do Zap do bolsonarismo para falar na sessão. E eu percebi que isso não ocorre só aqui no Paraná. É escalado um grupo todo nas assembleias, nas câmaras municipais, para ficar vomitando. Desculpa o termo, mas é vomitando na tribuna. De tanta fake news, de tanta mentira gritante, de investigados que eles citam sequer que sejam investigados. Todas as vezes que eu falo aqui e boto o nome nas pessoas investigadas, você pode colocar lá que tem foco documental. Quando do lado de lá falam, só tem ilações ou coisas que saíram da realidade paralela, da imaginação fértil, mas improdutiva e pantanosa dessas pessoas que não têm compromisso com a verdade, que usam a palavra aqui simplesmente para benefício próprio de rede social, para, infelizmente, manchar a imagem dessa casa. Eu conversava com alguns deputados aqui. Muitos deles, a maioria deles que eu conversei hoje, não são do meu partido e não pertencem à oposição. Todos indignados que o que a Assembleia do Paraná está se transformando. Num palco de nada produtivo para o Estado, mas num palco de um monte de mentira, de um jogo extremista que levou o Brasil à sopa do osso, à fila da miséria, ao negacionismo que matou pessoas. Todo aquele discurso que não tem fundamento científico, que não tem respeito às pessoas, que agride as instituições, são palcos de discursos aqui na casa, só para rede social, só para alimentar o gado raivoso. Aqueles que são, de fato, uma ameba política, que ficam reproduzindo as coisas, sem conteúdo algum de verdadeiro. A Assembleia do Paraná, que tem uma imagem boa, presidente, perante o povo paranaense, tem que voltar aos temas do Estado e parar com essa lambança de fake news, com essa parafernália de mentiras sobre o que anda acontecendo no Brasil. Até hoje não suportam ter perdido a eleição. Até hoje ainda defendem o indefensável que se transformou no inominável, que foi o primeiro presidente da República que não se reelegeu na história do país e que está envolvido até a tampa, onde o filho, que era um dos cérebros, se a gente pode chamar aquilo lá de cérebro, era um dos organizadores da perversidade, vazou fora do Brasil porque está com medo de ser preso. Planejaram o assassinato de presidente, ex-presidente, ministro do STF. Organizaram, planejaram a execução de um atentado a um golpe de Estado. Financiaram um golpe de Estado. E aí vem aqui o gado raivoso usar a tribuna para atribuir culpa. E vou mais longe. Aqui no Paraná, um dos responsáveis por não ter feito o dever de casa chama-se Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça no governo Bolsonaro, que comandava a Polícia Federal e nada fez. E hoje eu tenho aqui pessoas que vêm aqui criticar que está sendo feita a investigação. Nós, mais uma vez, volto a falar aqui, nós não vamos punir quem investiga. É o contrário disso. Nós temos que punir aqueles que cometeram os erros. Não fazer com que as pessoas que investigassem, como no passado, perdiam o cargo. Temos que garantir a seriedade desse processo. A instituição tem, deve e é vital estar funcionando. A verdade sobre o INSS. Um minuto para Vossa Excelência.